Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao meu canal. Os protestantes, eles não se cansam de falar contra a virgindade perpétua de Maria. E eles vêm sempre com argumentos esdrúxulos. E assim, é um perigo ler a Bíblia sem conhecer o mundo bíblico. Então, o protestante comum, o protestante vulgar, é aquele homem, é aquela mulher que, sem ter conhecimentos básicos de teologia, da língua grega, aramaica, hebraica, sem ter os mínimos conhecimentos de arqueologia. Aliás, muitos nem sabem o que é arqueologia, nunca ouviram falar em arqueologia. Sem ter quaisquer conhecimentos básicos de geografia das regiões bíblicas, da história ao longo da composição dos 76 livros para os ortodoxos, 72 livros para os cristãos da Igreja de Roma e 66 para os protestantes, né? 66 livros. Então, ao longo da composição, muitos séculos decorreram, enfim. Então, os protestantes vulgares, os comuns, eles pegam geralmente uma tradução muito mal feita, né? A João Ferreira de Almeida é a clássica, que é péssima a tradução. E aí eles acham que podem ler a Bíblia e entender a Bíblia sem esse arcabouço, sem todos esses arcabouços, sem esses conceitos da história, da geografia, sem todos esses conhecimentos da arqueologia, das línguas originais, sem consultar léxicos, dicionários, livros de teólogos, de teologia, enfim. Né? E aí ele se põe a interpretar a Bíblia. E aí é claro que ao ler a Bíblia, o protestante ele vai concluir coisas que ele não deveria concluir. Porque não é o que o autor, o hagiógrafo, quis dizer com aquilo. Eu falo, existem expressões idiomáticas na Bíblia que é própria daquela época em que a Bíblia foi escrita e que é própria daquela região. Ou seja, que faz parte da cultura semítica. Aí os protestantes, né, lógico, lendo a Bíblia, aí eles vão concluir coisas que não devem concluir. Por quê? Porque lhes falta o arcabouço, porque lhes falta o conhecimento. Eles acham que ler a Bíblia é pegar o livro, chegar lá e ler, folhear, ler, e não, está na Bíblia, é isso, é aquilo e tal. E aí concluem o que não devem concluir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que os protestantes gostam, né, eles achavam que Jesus desprezava a sua mãe, né? Mulher, o que eu tenho eu contigo, que está ali no capítulo 2 do Evangelho de João, as bodas de Caná. E depois em 19, 26, do mesmo Evangelho de João, onde ele fala, né? Mulher, eis aí o teu filho. Então eles acham que tem uma mulher e Jesus estava ali desprezando a sua mãe. Né? Mas ali é uma coisa da cultura semita que existe, né? Que eu tenho a ver com isso, né? E que me importa. Então são expressões idiomáticas do mundo semítico. E, né, os protestantes leem e eles acham que Jesus está ali desprezando a sua mãe. Então isso é um exemplo. Então assim, a Bíblia ela é perigosa nas mãos erradas. A Bíblia, lida pelos protestantes, não é palavra de Deus, é antes palavra do demônio. Da mesma forma que o versículo do Salmo 90, citado por Satanás para fazer Jesus, para incutir na cabeça de Jesus a ideia de pular do pináculo, usando o Salmo, isso não é palavra de Deus, é antes palavra do demônio.
Então, a Bíblia só é palavra de Deus dentro da boca de Deus, dentro do corpo místico de Cristo, que é a igreja. A Bíblia fora da igreja não vale nada. Tá? Então eu estou fazendo essa introdução para vocês entenderem, para vocês terem a ideia, né, da ideia de como a Bíblia deve ser interpretada, quem deve interpretar a Bíblia de fato. Bom, aí os protestantes vêm com essa coisa que tem tá na Bíblia, só que essa coisa de estar na Bíblia, né, que a Bíblia é a autoridade exclusiva, é a única regra de fé, é mentira. É mentira. Por quê? Porque os protestantes, eles se contradizem uns aos outros. E eu já fiz vários vídeos sobre isso. Então esse negócio que só a escritura é mentira, é uma falácia. Nunca existiu só a escritura. O que existe é a interpretação do indivíduo, ou seja, só a escritura leva à interpretação subjetiva da Bíblia, porque cada um acha que tem o Espírito Santo e cada um vai interpretar segundo as suas luzes ou segundo suas trevas. E aí, dessas interpretações, o indivíduo acha que aquela interpretação subjetiva é o Espírito Santo. Às vezes é o próprio ego, ou, quem sabe, pode ser até algum espírito da treva, mas que não é o Espírito Santo, não é porque o Espírito Santo não pode se contradizer e também ele não pode trabalhar contra a Igreja de Cristo, que é aquela igreja ininterrupta, que tem a sucessão apostólica e que nunca desviou da doutrina, conservou a doutrina imaculada. Então, o que existe no protestantismo não são manifestações do Espírito Santo. Bom, dito isso, né, vamos para o estranho caso do protestante ou do negador da virgindade perpétua de Maria, Otoniel Félix, né? Otoniel Félix que aparece aí, né, na tela, como vocês podem ver. Então, os protestantes têm expressões esdrúxulas. Eu mostrei em vários vídeos, né, que a questão da palavra irmão na cultura hebraica, eles chamavam seus parentes de irmãos. Abraão, né, Abraão chamou Ló de seu irmão. Labão chamou Jacó de seu irmão. E Labão era tio de Jacó. Abraão era tio de Ló. E ambos chamaram seus sobrinhos de irmãos. Então, no arcabouço hebraico e aramaico não existia uma palavra, né, para definir os outros parentes. Por isso, aí fala, mas o Evangelho foi escrito em grego. O Evangelho foi escrito em grego, mas, inclusive a Septuaginta, que é o 70, né? Que foi, os 70 foram amplamente usados, pelo evangelista Mateus, pelo apóstolo São Paulo. Eles usaram os 70, né? E não a versão hebraica. Então, os 70, que é uma tradução em grego, conservou essa expressão de chamar o sobrinho de irmão, tanto no caso na relação de Abraão e Ló, como no caso de Labão e Jacó. E, claro, no Novo Testamento tem a mesma coisa. Conservou o hebraísmo ali no grego. Então vocês falam assim, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Aí, né, o protestante pode argumentar assim. Já o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Só que o evangelista Mateus ele usou os 70. E os 70
A Septuaginta conservou, mesmo no grego, não colocou lá, tu és o meu sobrinho, no caso da relação dos homens, ali relação Abraão-Ló e Labão e Jacó. Conservou o hebraísmo, a mesma coisa no Novo Testamento. E aí, né, o estranho caso do protestante que não conhecia o fenômeno dos meio-irmãos. Olha aí. Ele disse assim que se alguém... Porque ele numa das suas postagens, ele colocou assim, citou Eusébio de Cesareia, a história eclesiástica, e Eusébio citou o Hegesipo, né, falando dos irmãos do Senhor, Judas, que cognominado irmão de Jesus, né, irmão do Senhor. E ele falou assim, ó, se é irmão, conclui ele, é filho de Maria. Se é irmão, é filho de Maria. Né? Engraçado que nunca aparece, né? Nunca aparece que Judas é filho de Maria, que Tiago é filho de Maria, que José é filho de Maria, que Salomé é filho de Maria. Aparece que é da outra Maria, né? Aparece que é da outra Maria. Maria de Clopas, né? Ou Maria de Alfeu. Mas, então, assim, esses irmãos de Jesus, né? Pela explicação que já foi dada, são primos ou parentes de Jesus. Por causa do conceito semita. Né? O conceito semita não tem uma palavra, né, para definir primos e tal. E aí o grego conservou esse hebraísmo. Conservou lá no Velho Testamento, na Septuaginta, e o Novo Testamento, né, conservou no grego. Então ele diz assim, olha, se fulano, diz ele, né, é irmão, então logo é filho e tal. Ele argumenta assim, desse modo bem tosco, né? Se é irmão, então é filho de fulana, né? Então assim, se fulano é irmão de Jesus e se Jesus é filho de Maria, né? Então olha a lógica. Se Jesus é filho de Maria e fulano é irmão de Jesus, logo esse irmão de Jesus é filho de Maria. Como é que alguém pode ser irmão e não ser filho, né, de fulano e beltrano? Bom, é simples. É simples. Ele não conhece o fenômeno dos meio-irmãos. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho, vou usar a explicação da minha vida. Eu tinha um meio-irmão, né? Um meio-irmão que ele faleceu muito jovem. Então ele era filho da minha mãe, mas não era do meu pai. E esse meu irmão, que tinha um outro pai, ele tinha outros irmãos. E os irmãos do meu falecido irmão, pela lógica do Otoniel, pela lógica do Otoniel, esses irmãos do meu meio-irmão são meus irmãos também. Só que esses irmãos do meu meio-irmão não são meus irmãos, ou não eram meus irmãos, né? Não sei se eles são vivos ou falecidos, né? Então esses irmãos do meu irmão não são meus irmãos, porque o pai deles não é meu pai e a mãe deles não é a minha mãe, né? O que faz com que eles sejam irmãos do meu irmão e meu irmão é que o meu irmão é filho de minha mãe. Por isso que eu sou irmão do meu meio-irmão. E o meu irmão é filho
do primeiro marido da minha mãe. E os irmãos do meu irmão são filhos de uma outra mulher. Então, meu irmão era também meio irmão dos seus irmãos por parte de pai. Então, ao falar que fulano é irmão de alguém, não significa que esse alguém tem o mesmo pai ou tem a mesma mãe. Né? Eu ainda poderia, né, falar da questão das pessoas que consideram que têm irmãos de consideração, né? Irmãos de consideração, né? É aquela coisa que são irmãos por afinidade. A pessoa se ligou tanto a uma outra pessoa, ou às vezes vive junto e fala, meu irmão, né? Então é irmão de consideração, que existe, né? Até aqui no Brasil as pessoas falam irmão de consideração, eu também tenho irmão de consideração e tudo mais, né? Então, o fato de alguém falar que é irmão de alguém não significa que necessariamente, eu sou irmão de fulano. Vamos supor, alguém fala que é irmão do padre Policarpo. Não necessariamente o meu irmão, ele é filho de minha mãe. Ou do meu pai. Por exemplo, o meu irmão Francis, né, Deus o tenha, o meu falecido irmão Francis era meu irmão, mas não era filho do meu pai. Quer dizer, na lógica do Otoniel, se é irmão do padre, logo é filho do seu João, que era meu pai. Gente, é só rindo mesmo, né? Dos argumentos infantis. E tudo isso para desmerecer a virgindade perpétua, né? Assim, olha a dificuldade. Eles encontram subterfúgios, assim, o ódio pela Virgem Maria é tão grande, o ódio pela virgindade é tão grande que eles fabricam argumentos toscos, imbecis, né? Tudo isso para negar a virgindade perpétua. E assim, eles não podem provar, né? Eles não podem provar biblicamente que Maria teve outros filhos, né? Então eles usam o texto, irmão de Jesus, tá? Mas irmão não significa que seja filho. Quer dizer, irmão de Jesus? Inclusive a Igreja Ortodoxa acredita, né, que algum desses filhos, desses irmãos de Jesus, sejam filhos de José. Porque José era bem mais velho que a Virgem Maria e veio de um primeiro casamento, segundo a tradição oriental. Então podem ser irmãos por parte de pai, porque o José foi pai de Jesus, pai putativo. Qual é a dificuldade? Né? Qual é a dificuldade? Né? Então, assim, eles não conhecem o fenômeno dos meio-irmãos, né? Não conhecem aí. Então, assim, o Otoniel, né, o teólogo, renomado pela Faculdade de Teologia de lugar nenhum, não sabe que existem meio-irmãos, né? Não conhece esse fenômeno. Irmãos de consideração. Desculpa que eu engasguei. Irmãos de consideração e tudo mais, né? Então, assim, repito. Irmãos de Jesus? Tá, mas isso não significa que sejam filhos de Maria, né? Poderiam ser filhos de São José, alguns deles, como diz a tradição oriental. Ou, o que é mais provável, é que sejam filhos da Maria de Clopas, né? Maria de Clopas, que também tem o nome de Alfeu, que é o pai do Tiago Menor. É simples assim. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Se inscreve no canal, aperte o sino de notificações para mais vídeos como esse.
e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém.